seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa. Meu nome é Élica Gonçalves e estarei tratando hoje com vocês sobre o conto clássico. O quão é importante nós aprendermos um pouco mais sobre este gênero textual. Então, falaremos um pouco dessas características, do que é o conto e as características que o formam. Levando em consideração que a nossa língua ela é muito linda e ela é cheia de recursos que a tornam muito mais bonita, apesar de acharmos que é muito complexo falarmos a língua portuguesa, né? Então, ela é cheia de recursos linguísticos, semióticos e variação linguística. Aprenderemos um pouco mais sobre isso. Vou tratar com você um ponto importante que contribui para a construção de um texto, que são as variações linguísticas, os recursos linguísticos e semióticos. Esses pontos são chamados dessas palavras que eu disse para vocês, que são os recursos linguísticos. Vamos falar um pouco mais sobre ele. São utilizados em propagandas, em jornais, em revistas e são imprescindíveis para o nosso gênero textual, conto, e todas as performances de gêneros ligados à literatura. Então, o que são recursos linguísticos? Você sabe? Você já procurou saber? São formas chamadas de figuras de linguagem. São utilizadas para expressar as emoções e, como em caso de literatura, que é o mais usual desses recursos linguísticos. Eles valorizam o texto e a linguagem que é trazida pelo escritor literário, que tornam as expressões mais firmes, mais enfáticas e são imprescindíveis. Citarei 3 exemplos para você. O eufemismo, por exemplo, ele é utilizado para substituir sutilmente uma expressão para evitar palavras que possam ser desagradáveis, soar desagradável, né? Então, nós temos um exemplo muito clássico que é usado muitas vezes em casos judiciais. A testemunha faltou com a verdade. Faltou com a verdade vem substituindo sutilmente a palavra mentiu. Quando para não falar que a pessoa mentiu, então eu vou usar a frase faltou com a verdade. A metáfora é um caso muito clássico e muito usual no nosso meio, que é a comparação que eu faço quando eu quero dizer que algo é importante ou enfatizar a beleza de alguém. Por exemplo, Gabriel é um gato. Quer dizer que Gabriel é muito bonito, ele é lindo. E a hipérbole? É o uso exagerado de palavras que dão ênfase ao pensamento. Por exemplo, esse é clássico usual na literatura. Rios te correrão dos olhos se chorares. É uma frase muito importante de um poema de Olavo Bilac. E rios, mas rio não é uma quantidade de água? Será que a quantidade de lágrima que eu chorar vai formar um rio? Alguém chora rios de lágrimas? A música de Frejá, que você deve conhecer, por você eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio ao Salvador. É possível alguém dançar no teto? Seja tango, seja outro tipo qualquer de dança. E a semiótica? Esse é um recurso que ele está sendo muito usual nos últimos tempos e que nos remete ao quê? É uma ciência que estuda os signos e a linguagem. Ajuda a compreender os elementos que estão ao nosso redor. Um exemplo, se eu digo a palavra cadeira, eu tenho a imagem da cadeira, que é o signo, porque dentro da semiótica eu tenho o signo, o significado e o significante.
falo a palavra cadeira, é o significante expressado através da palavra. O som da palavra cachorro me faz voltar à imagem e trazer à minha mente o som do latido do cachorro. Então, esse é um recurso semiótico utilizado quando eu falo a palavra cachorro e eu me volto a pensar naquela imagem daquele cachorro, seja um cachorro feroz ou seja um cachorro doméstico. E o que dizer da variação linguística? São variadas formas de expressão da fala de um povo. E o nosso Brasil, ele é muito rico por sua cultura, né? Sua formação cultural através dos índios, dos negros e dos portugueses e outros europeus, como os italianos, os alemães. Então, aqui em Minas Gerais mesmo, nós temos uma grande variedade de línguas. Por exemplo, a expressão uai. Isso é uma expressão, uma variação linguística muito usual dos mineiros. Os nordestinos, por exemplo, fala abestalhado ou abestado, quando quer chamar a atenção e se referir a alguma situação muito cômica. Sulista fala a palavra guri para se referir a alguém. Os cariocas, mano, e aí, mano? Isto é uma riqueza imensurável. Não podemos medir a riqueza que a nossa língua portuguesa tem. Mas acima de tudo isso, nós precisamos ter respeito para com essa variedade. Porque no norte se fala de uma forma, no sul se fala de outra, no centro-oeste e no nordeste e no sul. Então, nós temos 5 regiões que têm falas muito variadas. E esta imagem, ela nos reporta exatamente nos mostrando esta variação e o respeito que nós precisamos ter com ela. Então, vamos partir para o nosso conto? O que é um conto? O conto é um texto narrativo de gênero literário que tem um foco em um fato ou em determinado acontecimento. Geralmente é uma ficção, mas ele também traz contos verídicos, contos reais, que o escritor ele determina falar sobre aquela situação ocorrida. E os contos podem ser fantasiosos ou histórias de faz de conta. Nós vamos ver 2 tipos de conto. Como que essa estrutura ela é formada? Ele é estruturado com base na tipologia narrativa, introdução, desenvolvimento e conclusão da história. Dessa forma, o conto contém a presença de imagens, narrador e o conflito, o enredo. Nós temos 2 tipos especiais de conto. Nós temos os contos fantásticos, que quando eu falo das Crônicas de Nárnia, que é a imagem que aparece aqui para vocês, nós vamos... É falado sobre, né? Então, por que as Crônicas de Nárnia, ela é tratada como um conto fantástico? Porque eu tenho animais que falam, e animais não falam, né? Eles produzem sons, mas eles não falam. E temos as histórias de vampiro também, que é um conto fantástico, porque não existe vampiro. Vampiro é uma ficção, né? É um personagem inventado. No conto de fadas, quem aqui nunca ouviu falar de conto de fada? Sua mãe deve ter te contado muito contos de fadas. Os contos de fadas, normalmente, eles expressam alguma moral ao final. Por exemplo, fábula. A fábula também é uma história que traz uma moral ao final. E eu tenho um exemplo e um desafio a te fazer, aluno.
Caso você nunca tenha lido, eu te desafio a ler o livro de contos de João Guimarães Rosa, que é um grande escritor literário da nossa literatura mineira, né? É um livro chamado Sagarana. Então, eu te desafio a lê-lo, porque você estará valorizando as expressões usuais minerais que nós utilizamos no nosso dia a dia. A nossa atividade, ela vai falar de uma parte do conto de Machado de Assis, e a literatura machadiana, ela é cheia de nuances psicológicas. E aqui a gente vai ver uma parte do conto chamado A Cartomante. Não queria arrancar-lhe as ilusões. Também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-os na mesma dúvida e logo depois em uma só navegação total. Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo, não possuía um só argumento, limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não formulava incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Essa parte do conto de Machado de Assis, ele é narrado, porque o conto, ele tem um ponto principal que é o narrador. Ele é narrado na terceira pessoa. Quando fala, não queria arrancar-lhe os olhos, então ele está dizendo que uma outra pessoa, não aquela pessoa, mas ele está narrando um fato. Para a gente analisar esse conto, eu trouxe para você 3 questões relacionadas a esse fragmento. Segundo o trecho acima, Camilo. Quem era o Camilo? Era um dos personagens envolvidos no conto. E, fazendo um parêntese, aluno, esse conto de Machado de Assis, ele é muito importante, porque ele vai trazer variedades em que vai te instigar à busca de compreensão da nossa língua portuguesa. Segundo o trecho acima, Camilo, letra A. Ainda criança preferiu não acreditar em nada. Letra B. Desde criança desprezava superstições. Letra C. Diante do desconhecido preferiu ficar indiferente. Letra D. Era crédulo, apesar de negar qualquer fé. Letra E. Negava qualquer envolvimento com religião. Então, aqui a gente precisa entender o que o trecho vem dizendo para nós. Então, aqui fala, Camilo não acreditava em nada. Então, quando eu pergunto aqui, qual seria a letra que vai me dar essa resposta de forma correta? É a letra C. Diante do desconhecido, preferiu ficar indiferente. Por quê? Porque o conto, essa parte do conto, ele vem trazendo coisas que, aos olhos do personagem Camilo, era desconhecido. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita, a expressão destacada refere-se a letra A, crendices, letra B, ensinos, letra C, ilusões, letra D, mistério, letra E, religião. Então, no dia em que o Camilo deixou cair toda a vegetação parasita, tudo aquilo que expressava para ele de ruim, então, o que vem se destacando aqui nessa expressão? Que eram crendices. Então, quer dizer, vegetação parasita quer se referir
as crenças, aquilo que ele acreditava que era importante, mas que ele negou. A atividade 3, que a mãe lhe incutiu e que aos 20 anos desapareceram, de acordo com o texto, a palavra destacada significa, letra A, insinuar, letra B, informar, letra C, indicar, letra D, introduzir, letra E, inovar. Incutiu. O que quer dizer essa expressão? Alternativa D, introduzir. Então, à medida que a mãe dele ia introduzindo, né, essas crendices, essas superstições, elas iam desaparecendo. Vamos retomar um pouco. Aqui nós temos duas imagens que vão reforçar tudo isso que nós aprendemos em relação aos recursos linguísticos, aos recursos semióticos e à variação linguística. Por exemplo, aqui, nesta primeira imagem, eu tenho o verde da nossa bandeira está ficando cada dia mais desbotado. Deve ser culpa do desmatamento. Então, quer dizer, a bandeira é o nosso signo, é a nossa imagem, né? E o desmatamento? Então, é a relação do verde da bandeira com o excesso de desmatamento das nossas florestas. Outra imagem são expressões, né? Que foi falado anteriormente para você, o abestalhado, o oxente, o ai, mano e guri. São expressões da variedade linguística que nós temos no Brasil. Querido aluno, querida aluna, hoje eu vim aqui só para te ver. Sou covarde, sou insensata por não ser melhor, mas saiba que o amor está em mim. Esta flor que vem simbolizando a importância que você tem para a educação. Sou grata por você, aluno, por você, aluna. Se liga na educação, pois ela faz a diferença.